Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de língua portuguesa de hoje, eu vou trazer os gêneros textuais, os principais gêneros textuais, e vou explicar nos mínimos detalhes um pouco de cada um. Então eu vou pedir meu like, vou pedir que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, e se for novo por aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Não esquece de ativar as notificações, porque assim o YouTube te avisa sempre que tiver vídeo novo. Beleza? Não esquece também de compartilhar muito com seus amigos se você curtiu o vídeo e também de me seguir lá nas minhas redes sociais, que lá eu posto sempre novidades, né, enfim, spoilers aí de vídeos e também enquetes muito importantes que me ajudam aí a construir, né, a planejar os vídeos aqui do canal. Então eu conto sempre com vocês lá nas minhas redes sociais, tá bom? Através das enquetes, dos comentários, e fiquem atentos que em breve vocês vão ter mais detalhes sobre o projeto Lendo Clássicos, então eu conto com vocês, beleza? Então bora lá pro vídeo e daqui a pouco eu volto. Gênero textual é um conceito que busca compreender e explicar a materialização dos inúmeros textos que utilizamos na vida diária, desde mensagens telefônicas e posts em redes sociais até entrevistas de emprego, artigos científicos e outros. Os gêneros e tipos textuais relacionam-se, pois aqueles se utilizam destes na sua estrutura. Além disso, outros elementos caracterizam os gêneros, como interlocutor, contexto, função social e linguagem. Existem duas grandes categorias no estudo dos textos: tipos textuais e gêneros textuais. Ambas existem de modo paralelo, mas partem de posicionamentos distintos. Por isso, contemplam aspectos diversos e complementares para categorizar e organizar a variedade de textos que existem em nossa sociedade. A tipologia textual é uma categoria que se refere aos aspectos sequenciais e composicionais dos textos, como suas características sintáticas, lexicais e estruturais. E desse modo, o que se pretende com essa categoria é analisar a forma como os textos organizam-se linguisticamente para cumprirem suas funções comunicativas. O gênero textual, por sua vez, é outra categoria que prioriza os traços comunicativos, contextuais e sociais que influenciam também na organização dos textos. E essa categoria classifica os textos por suas funções sociocomunicativas, considerando-se, além da estrutura linguística, os aspectos extralinguísticos. Os gêneros textuais são fluidos e mutáveis, sempre se adequando às novas necessidades sociais. Entretanto, todos eles obedecem às regras da natureza linguística e textual que se apresentam em todos os gêneros, ou seja, os tipos textuais são aplicados na construção e modificação dos gêneros textuais. Por meio dessa relação, é possível estabelecer-se combinações entre tipos e gêneros textuais. É importante ressaltar que um único gênero pode conter diversos tipos textuais, com predominância de um ou mais. Em alguns casos, é possível encontrar gêneros com uma tipologia específica. Veja a seguir uma lista com os principais tipos textuais e as possíveis relações entre os tipos e gêneros textuais. O mesmo gênero pode abarcar mais de um tipo textual. Isso demonstra que utilizamos diversas sequências linguísticas para construir os nossos textos, sempre as mesclando para potencializar a nossa escrita. Além disso, é importante lembrar que, a depender da intenção do autor, os tipos textuais podem ser utilizados em hierarquias e arranjos diversos. Por exemplo, uma notícia pode ter predominância do tipo narrativo, pois conta um fato. Entretanto, a depender do fato a ser contado, o autor pode utilizar o tipo expositivo para explicar contextos prévios ao acontecimento em questão, ou ainda utilizar o tipo descritivo
para apresentar uma cena do ocorrido e acrescentar detalhes a alguma informação. Elementos dos gêneros textuais. Gêneros textuais são um conceito amplo e intencionalmente vago que procura caracterizar os textos, primordialmente pela sua função sociocomunicativa, e desse modo, ao debruçar-se nos elementos que caracterizam os gêneros, é possível identificar aspectos referentes a contexto, interlocutores, intenção comunicativa, função social e outros. O primeiro elemento dos gêneros é a sua função social, ou seja, identificamos qual a finalidade, utilidade ou importância que determinados textos cumprem nas sociedades e suas culturas. É importante considerar que o estudo do gênero valoriza a linguagem como ação comunicativa ou ação social. Logo, todo texto nasce de um intuito, de uma necessidade pessoal ou coletiva. Por isso, é essencial considerar esse elemento na análise dos gêneros. Partindo dessas considerações, o segundo elemento essencial do gênero é o que envolve os participantes da interação, ou seja, autor-locutor e leitor-ouvinte. Todo indivíduo possui uma identidade, um status, ou outros valores que marcam a sua posição social em determinada cultura, e desse modo, a identidade dos sujeitos envolvidos influencia tanto na produção quanto na recepção dos textos. Os interlocutores, por isso, são um elemento essencial dos gêneros textuais. É necessário considerar-se quem escreve e para quem se escreve. Outro elemento é o contexto de uso, que se refere ao local cultural no qual o texto está inserido. Por exemplo, uma fala dentro do contexto jurídico exibe certas adequações que são próprias nesse ambiente. Por isso, os textos sofrem essa exigência. De modo semelhante, outro exemplo é a produção de diferentes falas nos mesmos interlocutores, a depender de estar em um ambiente pessoal ou profissional. Sendo assim, considerar o contexto de uso é imprescindível para identificar e categorizar os gêneros. Após a identificação dos elementos anteriores, ainda é importante observar dois outros: a linguagem e o meio de divulgação. Nem todo texto utiliza linguagem verbal e outros ainda mesclam diversos tipos de linguagem. Sendo assim, é necessário considerar também quais são os tipos de linguagem utilizados em cada gênero. Além disso, o lugar de divulgação dos textos também interfere. Por exemplo, um post no Twitter possui um limite de caracteres que condensa as informações divulgadas. Como mencionado, as categorias tipo e gênero, no tocante aos estudos do texto, referem-se a classificações distintas e, em certa medida, complementares. É importante, assim, saber distinguir os limites que cada classificação possui para analisar melhor os textos e, com isso, amadurecer os domínios de produção e interpretação textual. Tipo textual é uma categoria da organização estrutural dos textos, fornecendo classificações de sequências disponíveis para construir-se os variados gêneros textuais existentes. Em outras palavras, o autor, a depender do seu contexto comunicativo, vai escolher lançar mão do tipo narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo ou outro, no intuito de alcançar seu objetivo. Os gêneros textuais, por sua vez, classificam os textos com base em suas condições de uso, bem como na influência dessas condições na estrutura do texto. Sendo assim, ao falarmos do gênero textual, buscamos identificar aspectos contextuais, características dos interlocutores, função social do texto, tipo e adequação da linguagem, canal de transmissão, entre outros. Ao considerarmos esses elementos, é sempre importante estabelecermos a relação deles com a caracterização do gênero. A seguir, um modelo de possíveis modos de analisar determinado gênero e relacioná-lo com seus tipos textuais.
Nos estudos dos gêneros textuais literários, existem algumas especificidades que não são comuns nos outros gêneros, por isso cabe uma análise mais específica desta categoria. A princípio, os gêneros literários diferem-se principalmente por seu teor artístico, de modo que a estética torna-se elemento fundamental para seus diversos gêneros. Romance, conto e filme são gêneros que possuem alguma semelhança com uma predominância do tipo narrativo. Entretanto, cada um deles possui estruturas bem diferentes. Um conto propõe-se a ser uma leitura mais rápida que o romance, logo, a condensação das informações, a redução de fatos e as estratégias estéticas alinham-se a essa necessidade. Além disso, é importante lembrar-se de que, diferentemente dos outros gêneros, os textos literários não possuem uma função prática na sociedade. Logo, os critérios de análise diferem-se para esta categoria. É importante considerar, nos gêneros literários, os aspectos tipológicos, narração, descrição, exposição, a configuração em prosa ou poesia e outros tópicos, como tamanho, veículos de divulgação, linguagens utilizadas, que podem demonstrar-se relevantes na estética literária. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Então deixa aqui nos comentários para eu saber o que vocês acharam e também sugestões para os próximos vídeos. Muito obrigado, gratidão para você que está acompanhando o meu canal Língua e Literatura e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!